A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero ler uma passagem bíblica no Velho Testamento e vamos tomar exemplo para nossas vidas nos dias atual. Vamos ler em 2 Reis, capítulo 13, no versículo 20 a seguir. A morte de Eliseu. E depois que morreu Eliseu, e o sepultaram, ora, a tropa dos Moabitas invadiram a terra, entrada do ano, e sucedeu que, enterrando ele em um homem, eis que vieram um bando, e o lançou o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os pés. Nós observamos a palavra de Deus a respeito de Eliseu. No momento que Elias estava em uma fuga, Elias chama alguém para ser o seu ajudador. Elias chama alguém para continuar o seu ministério. Em 1 Reis, no capítulo 19, ao versículo 19, 21, nós vamos observar Elias chamando Eliseu. E o pedido que Eliseu fez para Elias não é um pedido comum de se ver todos os dias, não. O pedido de Eliseu para Elias é que eu vou lhe ajudar, eu vou ser o seu senhor e te servir, mas eu quero ter a porção dobrada do teu espírito. E Elias, olhando para ele, diz: se tu vê eu partir, com certeza você terá a porção dobrada. E desde aquele dia, Eliseu, aonde Elias tirava o seu pé, Eliseu colocava o teu, aguardando que ao momento da partida de Elias, para que pudesse ter a porção do Espírito Santo sobre a vida dele. Eu observo que Elias, no finalzinho do teu ministério, Elias já sabia que havia de ser tomado, que seria retirado. E ele disse para Eliseu: Eliseu, fica aqui, que eu vou do outro lado do rio Jordão. Eu vou atravessar para o outro lado. E Eliseu, olhando para ele, disse: não, Senhor. Aonde tu for, eu irei. E quando Elias foi atravessar o rio, não havia ponte e não havia pinguela. Não havia possibilidade de atravessar aquele rio, a não ser a nado. Mas Elias agora tira sua capa e lança sua capa diante daquela água, e a água se abre para a direita e para a esquerda, e passa ali Elias e Eliseu pisando em terra seca, porque a água se abriu para que Elias e Eliseu pudesse passar. E a Bíblia nos diz, nos mostra, que naquele momento que eles acabou de atravessar, veio um redemoinho e toma Elias, e aí a capa cai.
E Eliseu toma posse da capa. Eliseu é testado seu momento de fé e a sua confiança naquilo que Elias havia falado. Observe, Eliseu estava do outro lado do rio, porque havia passado em terra seca, porque as águas se abriu para a direita e para a esquerda. O primeiro milagre que Eliseu veio a se realizar na presença do Senhor, com a autoridade a qual ele estava tendo a fé, que ele estava acreditando no seu potencial, porque ele havia pedido isso, a porção dobrada do Espírito que havia sobre a vida de Elias. Ele agora volta e se depara com um rio que ele havia atravessado. Então a Bíblia diz para nós que Eliseu pega ali a capa de Elias e toca na água, e a água também abre para que Eliseu pudesse passar. E aí Eliseu veio cumprindo o seu ministério como profeta. Havia uma água que não poderia ser usada, que animal não poderia tomar, porque naquela água tinha morte. Naquela água, qualquer animal que bebesse, ele vinha ficar doente. Era uma água contaminada e não tinha como usufruir daquela água. A Bíblia vai nos dizer que Eliseu passa a mão numa salva e coloca sal dentro daquela salva e vai até a nascente dessa água e joga o sal nesse rio, e a água agora é purificada. A água agora pode ser consumida pelos animais. A água agora pode ser consumida pelos seres humanos, porque nenhum dano havia de acontecer, porque Eliseu havia rogado ao Pai para purificar a água. A Bíblia vai nos dizer que, ao decorrer da sua caminhada, Eliseu agora chama-lhe um sucessor, a qual o nome se chama Geazi. E a Bíblia vai nos dizer que Eliseu começou ali a operar os grandes milagres diante do seu ministério. O mais interessante que a Bíblia diz para nós, que quando Naamã vai ter com Eliseu para ser curado, Eliseu nem olha a sua face. Eliseu, de dentro da cabana, de sua casa, de lá mesmo ele diz, vai até o rio e dê 7 mergulhos, que assim ficará purificado da sua lepra. Ele se indagou, ele não queria, mas foi e ficou purificado. A Bíblia vai nos dizer a respeito de uma senhora por nome de Sulamita, a qual, na caminhada, Eliseu e Geazi passava pela casa de Sulamita e ficava observando a vida de Sulamita no que ela tinha em falta. E era uma senhora bem próspera. Ela era próspera porque ela chegou até mesmo construir um local para que Geazi e Eliseu pudessem passar a noite no momento que estavam viajando para fazer a obra de Deus, para entregar as profecias. Então a Bíblia vai dizer que uma certa vez, Eliseu passando por ali, ele começa a observar aquele casal e olha para as coisas materiais e via que nada tinha falta. Mas ela observa que aquele casal não tinha filho. E aí ele olha para Sulamita e disse,
No tempo dessa vida, tu há de abraçar um menino. E a Bíblia vai nos dizer que Eliseu continuou passando por ali. E ela veio ficar grávida, a qual concebeu-lhe um filho, e o nome dele chamava Maicon. E a Bíblia vai nos dizer que uma certa vez, esse menino cresce, agora vai acompanhar o pai dele diante do campo, e ele indo levar uma merenda, um almoço para o seu pai, que estava lavrando a terra, capinando, cultivando. A Bíblia vai nos dizer que o Maicon sofre uma forte dor de cabeça e vem a óbito. Sulamita manda alguém levar um recado para Eliseu, para que pudesse lá orar para o filho dela. Parece que vai uma mensagem. A própria Sulamita saiu e foi até o encontro de Eliseu. E quando ela chega diante de Eliseu, e fala com Eliseu, Eliseu, por alguma causa eu te pedi alguma coisa? Eu te pedi alguma coisa, Eliseu? O único filho a qual Deus me concebeu, agora foi cefado pela morte. Eliseu agora faz para que Geazi leve a capa e desce até a casa de Sulamita e passa a capa sobre o menino para que o menino venha ressuscitar. Geazi desce, mas Sulamita não. Sulamita ficou aguardando cá diante de Eliseu. Sulamita ficou cá perto de Eliseu. Eu não sei o que ela viu em Geazi. Eu não sei que olho, o que era, como é a forma que Geazi agia, mas a Bíblia nos diz que ele ficou e que Sulamita ficou próximo a Eliseu e desce Geazi. A Bíblia conta que Geazi desce, passa a capa, ora, pede, e a criança continua morta. Volta Geazi e fala com Eliseu. Eliseu, e o menino? Eliseu, o menino continua sem vida. O menino está morto. Agora desce Eliseu. Agora Sulamita desce também. Oh, glória! Sulamita desce junto com Eliseu. E a Bíblia vai nos dizer que Eliseu entra no quarto sozinho, pediu para que todos guardassem pelo lado de fora. Aleluia. A Bíblia vai nos relatar de 3 orações que Eliseu fez e ergue os seus olhos para o céu, mas agora ele sai para fora e não sai sozinho, ele sai com a mão na mão do menino, porque Deus havia ressuscitado. Eu começo observando esta palavra e resumindo, para que não venha te enfadar, e veja os outros milagres que Eliseu fez. A Bíblia vai nos dizer em 2 Reis, no capítulo 13, versículo 14, que Eliseu adoece. Eliseu adoece e venha a óbito. Várias pessoas que conheciam Eliseu, os amigos de Eliseu, começou a fazer julgamento precipitado a respeito de Eliseu.
ele está doente, ele está dessa forma porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele pecou, ele foi rebelde diante de Deus. Eles caluniaram, falaram mal de Eliseu porque ele morreu doente. Segundo os relatos bíblicos, os relatos teológicos, escatológicos, que Eliseu morreu de lepra. Eu não posso afirmar. A Bíblia diz que ele adoece e vem a se falecer. E diversas acusações foi feita para Eliseu. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando chega no capítulo 14, versículo 20, a sepultura de Eliseu é aberta para que possa ser sepultado alguém. Todos nós sabemos que o tempo para se compor um corpo é um período de 3 anos. Eu não sei qual foi o tempo que a cova de Eliseu ficou fechada. Eu não sei qual é o tempo que a cova de Eliseu ficou lacrada, mas de uma coisa eu sei que a Bíblia nos garante isso, que no momento que a cova de Eliseu é aberta, é dada uma resposta para todos aqueles que fizeram o julgamento da vida de Eliseu, é dada uma resposta para todos aqueles que acusaram a Eliseu. E a Bíblia nos diz que quando a cova de Eliseu é aberta, que lança um homem na cova de Eliseu, que toca nos ossos de Eliseu, ele vem a ressuscitar. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É Deus dizendo para aqueles que fizeram julgamento precipitado: ei, este homem cumpriu o seu ministério, este homem cumpriu a ordem divina a qual designei. O que eu aprendo com isso? O que estas palavras nos ensina? Nos ensina que nós não devemos orar nem para a direita e nem para a esquerda, se tem alguém fazendo julgamento precipitado da nossa vida, ainda que nós descemos à sepultura, o Senhor Deus Todo-Poderoso há de provar ao contrário. O que eu aprendo nesta mensagem, que quando nós não abrimos a nossa boca, que nós não temos direito de defesa, o próprio Deus há de nos defender. Ainda que tivesse morto, o próprio Deus agora lança-lhe a unção sobre os ossos de Eliseu, para que todos pudessem ver ele cumprir o seu ministério. O que eu aprendo com isso? É que eu tenho que cumprir o meu ministério, é que você tem que cumprir o seu ministério. Ei, escuta aqui, deixe falar os que quiser, deixe fazer julgamento da sua vida da forma que quiser, mas somente obedeça a palavra do Senhor, porque é Ele que tem salvação para nos dar. É Ele que tem a graça, é Ele que tem poder para salvar a nossa alma, é Ele que tem graça para nos dar, é Ele que tem poder, aleluia, aleluia. Eu quero fazer essa oração neste momento agora, escute aqui, não para a minha honra, não para gloriar a minha pessoa de maneira nenhuma. Quem deve ser honrado aqui é Cristo Jesus. Quem deve ser honrado aqui é o Nazareno. É Ele que deu a vida na cruz do Calvário. Olha, eu quero orar para Deus curar neste momento agora, curar a enfermidade da sua alma, curar a enfermidade, aleluia, física, enfermidade material. Grandioso Deus poderoso,
poderoso Pai, entra com providência divina nesta casa, entra com providência divina nesta família, toca, Senhor, no corpo, no osso, toca, Senhor, toca, vai repreendendo todo mal, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, lance a tua graça, o teu Espírito agora sobre esta pessoa e venha curar neste momento de forma soberana. Ó Papai querido, Papai amado, aonde quer que chegue esta oração, que o Senhor venha realizar a grande obra para o ministério da tua palavra, porque nós sabemos, ó Deus, que Pedro pregava e os milagres ocorriam, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Se o Senhor tem achado graça na minha pessoa, ó Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha, Pai, libertar, que o Senhor venha repreendendo todo o mal na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, aonde quer que essa oração chega neste momento agora, Renaço de Cantarábia, cheira de Calabacheia, que o Senhor toca nessa enfermidade e liberta essas pessoas, não que não seja segundo a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoa a vida dos meus irmãos, dai libertação, graça do teu Espírito Santo e que todos seja abençoado em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.